Queridos, obrigada, uma boa noite. Boa noite. Reencontrá-los nesse ano, né, difícil, e pelo menos a gente está tendo a oportunidade aqui de se falar virtualmente, de se dar esse abraço e acolhimento virtual. Acho fundamental a gente tocar nessas questões, e também se encontrar enquanto comunidade, enquanto profissionais, que estão aí juntos, atuando, ainda que cada um no seu trabalho, ainda que cada um nas suas respectivas funções e lugares, né? Mas é muito bacana a gente ter a noção de que a gente está em comunidade, né? E que a gente não está sozinho, e que a gente pode sempre dar um jeitinho de recorrer uns aos outros para trocar uma ideia, para, enfim, trocar alguma experiência, e debater sobre essas questões que às vezes nos afligem, mas também questões que nos trazem muitos aprendizados. E estou falando isso porque eu vou falar muito de uma perspectiva, de uma experiência em gestão de projetos, em gerenciamento de projetos. Eu sou especialista em gerenciamento de projetos pela FGV também, há 7 anos. E praticamente o tempo que eu tenho de comunidade, eu acho que é o tempo que eu estou praticamente na área, né? Atuando como profissional. Recentemente passei por uma experiência de docência na UFPA como professora substituta, também voltando um pouquinho para a minha área de comunicação, mas eu sempre fiquei, né, com essas duas grandes bolas aí para dividir profissionalmente. Então, são duas coisas que estão totalmente interrelacionadas, e a comunicação ela faz totalmente parte da minha experiência enquanto gerente de projetos. Só vou compartilhar aqui rapidinho a tela, que não está aparecendo aqui para vocês. Ok. Aparece agora? Sim. Só um instante. Então, eu iniciei minha trajetória na área de gerenciamento de projetos numa organização não governamental internacional, na The Nature Conservancy. Eu comecei a minha trajetória, né, como muitos profissionais. Comecei na assistência de projetos, depois passei para a função de gerente de projetos. Na organização foi na área eu estive à frente de um escritório de projetos experimental. Aí depois disso, como eu falei, estive na UFPA, mais recentemente como professora substituta, e agora eu estou retornando ao terceiro setor, numa instituição no Rio de Janeiro, no Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul, como na função de coordenadora colegiada. E daí já começa todo essa proposta que eu venho a trazer, né? Coordenação colegiada, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, basicamente, o terceiro setor, né, são as organizações da sociedade civil, entidades na Suzana, me livre. permita interromper. Só projete a sua apresentação, só para a gente conseguir visualizar. Está por trás. Não. Dê um F5, né? Um F5. Não, porque quando eu estava dando F5, estava saindo aqui da tela de... Eu estava vendo. Agora apareceu. Tá bom. Tá legal. Beleza. Então, são as organizações da sociedade civil, né, nascidas da livre vontade, né, da participação social, né? As organizações da sociedade civil, elas tratam de diversos temas e interesses, com variadas formas de atuação, financiamento e mobilização. Então, só a forma como a área é estruturada, ela já dá muitas pistas para a gente de como a gente pode pensar como está o gerenciamento de projetos nessa situação. Um pouco diferente da abordagem do professor Bruno, né? A minha abordagem aqui é mais baseada na minha experiência, tá? E em algumas literaturas na área de gerenciamento de projetos. Então, basicamente, né, para que serve uma organização da sociedade civil, que muitas pessoas também chamam de organização não governamental, né? Comum chamar dessas duas formas. A organização da sociedade civil é a sigla mais atualizada para designar
uma organização no terceiro setor, e ela é nascida, como eu falei, da livre participação social da população, né? Dependendo da área, dependendo do mote, da campanha que se quer criar uma organização da sociedade civil, você se reúne, né, politicamente ou não, inclusive, se reúne em grupos associativos de profissionais, a grupos de pessoas, estudantes e pesquisadores, enfim, tem várias temáticas de organizações da sociedade civil. E aqui, observando o mapa da organização da sociedade civil, em 2016, teve a assinatura do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. E um dos resultados foi a criação de um mapa dessas organizações, onde é um portal meio que de transparência, né, para dar devolutivas à sociedade sobre como se encontra o setor. E nesse mapa tem várias estatísticas, e eu queria trazer para vocês aqui uma estatística que eu acho muito gritante, que é o número de organizações da sociedade civil que tem pessoas com vínculos formais na área, né? Trabalhando na área. Então, aí, o Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul, a gente vê uma disparidade de pessoas empregadas formalmente na organização da sociedade civil no Sudeste e o menor número, né? Exatamente aqui na região Norte. E, curiosamente, onde se encontram muitas organizações não governamentais trabalhando com a temática ambiental, voltadas para a proteção da Amazônia. Então, é uma coisa, a gente já começa a pensar daí, né? Como é que se caracteriza esse universo de organizações e a relação disso com gestão de projetos, pensando que organizações não governamentais, organizações da sociedade civil, são praticamente orientadas para projetos. Então, como é que se caracteriza, né, a gerenciamento de projetos no terceiro setor? Quais são os padrões e procedimentos próprios, cargos e funções? Vocês podem, no decorrer da trajetória de vocês, se deparar com pessoas trabalhando no terceiro setor e muitas vezes vocês vão ver essas pessoas sendo chamadas ou de coordenadora, como no caso eu estou numa função de coordenação colegiada, ou uma pessoa líder, né, de uma temática, de repente líder de agricultura na organização X. De repente é uma pessoa responsável por ser gerente de comunidade, né, uma pessoa que lida ali com os principais beneficiários daquela organização não governamental. Muito difícil, posso afirmar, você vai encontrar alguém que se chama gerente de projetos, né? Apesar de que, basicamente, o trabalho se baseia em gerenciamento de projetos. Então, também já é uma característica muito forte da área, né? A não padronização, mas não por não querer estar dentro dos padrões que nós conhecemos de gestão de projetos, mas simplesmente por não ter a cultura profissionalizada de gestão de projetos, até a forma como esses cargos e funções se desenham dentro dessas organizações já é diferente, ainda que as funções, sim, sejam voltadas para a área de gerenciamento de projetos. Então, trazendo aqui um pouco da literatura, esse é o fluxo de processos de como se caracteriza, né, basicamente, os processos no terceiro setor, do livro Metodologia em Gerenciamento de Projetos, que teve supervisão do professor Carlos Xavier. É um livro de 2008, nunca foi atualizado, até fico esperando, aguardando essa atualização, porque tem muitas coisas que poderiam ainda ser aprimoradas, porque está baseado, se não me engano, no PMBOK 3 ou 4, né, por aí. Então, já tem um bom tempo. Então, basicamente, né, o fluxo de processos dentro de uma organização do terceiro setor, se a gente observar esses blocos, esses 5 blocos, né, a parte em azul, aí a proposta do projeto, ela é enorme, né, e realmente é a realidade. A gente entra numa organização do terceiro setor para fazer uma elaboração de uma proposta de projeto. Isso leva um tempo muito grande, né, de você sentar com toda a equipe, preparar um projeto que tenha um grande impacto, que realmente traga efeitos, de repente, de desenvolvimento social, de impactos positivos ambientalmente.
Então, a proposta de projeto, ela toma uma boa parte do fluxograma. Depois, aí, basicamente, tem a etapa, né, de captação de recursos, fazer realmente a entrega desse projeto, de repente, para um doador, para uma agência doadora, para alguma entidade governamental que esteja, né, com edital aberto para organizações de terceiro setor. E aí, sim, depois de todo esse processo de preparação do projeto, de captação de recursos, vem aí a realização do projeto se aprovado, né? Então, até chegar nesse momento, a equipe já está aí bem cansada, já é momento de férias da equipe para poder ter um respiro e começar a executar o projeto. O que eu quero dizer com isso é que todas essas etapas, se não mapeadas, elas consomem uma energia enorme da equipe que está elaborando o projeto. E posso afirmar para vocês que provavelmente a equipe que está elaborando e participando de todas essas etapas é a equipe que vai executar o projeto. Porque organizações não governamentais têm uma estrutura reduzida, uma equipe reduzida, têm investimentos reduzidos, né? Não são organizações que não visam o lucro. Então, ainda que, claro, tenha captação de recursos para pagamento de pessoal, mas a gente não tem, né, uma estrutura, um sistema de uma empresa privada que daria condições de você ter uma equipe preparada para elaborar projetos. Então, realmente é um acúmulo de funções muito grandes entre as pessoas ali naquele universo daquela organização. E aí, sim, vem todos os processos de realização do projeto, como já conhecemos, né? Monitoramento, controle e encerramento do projeto. O que eu falo que eu gostaria de ver muito uma atualização da literatura? É que nessa etapa de realização do projeto, monitoramento e controle, tem tantas coisas que acontecem dentro das organizações do terceiro setor que acho que nem teriam condições de ter caixinhas aí para tanta coisa. Porque envolve, né? Tudo isso que eu falei, de quando você está realizando o projeto de impacto, de repente, um impacto social positivo, você está gerando efeitos práticos no decorrer do projeto, né? Então, não é simplesmente executar uma tarefa, é uma tarefa que vai se desdobrar em idades de atividades, de eventos, de participação política. Então, não é um simples, né, uma simples execução que a gente conhece de início, meio e fim. E tudo isso gera também um grande descontrole, e aí a gente tem um projeto que a gente entrega, em vez de entregar um, a gente entrega dois, né, mais do que devia, às vezes consumindo os mesmos recursos, e não trazendo também retornos financeiros para próximos projetos. Então, é uma faca de dois gumes você fazer muitas coisas, né? Então, depois do encerramento do projeto, vem todos os processos de auditoria, né, que as organizações do terceiro setor passam, as prestações de contas que são volumosas, são elevadas, são custosas e morosas, e que muitas agências doadoras, né, pelo nível de confiança que não depositam mais em algumas instituições por conta da política, né, principalmente brasileira, colocaram processo de auditoria durante todas as etapas de execução do projeto, né? Então, semestral, anual, então isso deixa tudo muito sobrecarregado numa estrutura de uma organização não governamental, né, que já não tem uma estrutura tão apropriada para fazer todas essas etapas e esses processos. Então, basicamente, quando um projeto está terminando dentro de uma organização não governamental, a gente está no meio ali elaborando outro projeto, passando por todos esses processos aí dessas caixinhas azuis novamente para chegar ali, terminar um e já ter outro aprovado para sustentar a equipe, sustentar o escritório, sustentar a instituição. Então, um pouco disso que eu falei, né? Os processos de gerenciamento de projetos em ONGs, as vantagens, né? E aí eu vou falar da minha parte, da minha paixão política, que é estar no terceiro setor, né? Sem dúvidas, vantagens de gestão participativa. Nem se compara em termos de união de equipe, galera reunindo forças, pessoal com vontade de fazer o projeto,
são coisas que a gente vê na literatura de gerenciamento de projetos, né? Que a gente tem que espremer muito a equipe para conseguir determinadas coisas. E quando a gente está num ambiente mais colaborativo, mais participativo, que as pessoas entendem que todas elas ali juntas têm que contribuem, né, para algo que é muito maior, né, que tem um impacto social positivo, isso torna o trabalho muito mais prazeroso e com muito mais garra. E até por isso mesmo é que é feito muito mais do que se deve, né? Às vezes é feito muito mais atividades, entregue muito mais produtos e serviços ao doador do que foi prometido no início. Uma outra coisa muito bacana que eu gosto é a deliberação em equipe, né? Uma organização não governamental que tem a gestão participativa como seu modelo organizacional, claro que não são todas, tá? Mas eu estou falando que, em boa parte, a gestão participativa ela é, né, a proposta de modelo organizacional, porque é em si a forma como uma organização não governamental é construída, né? Ela é construída pela vontade política, ela é construída pelos interesses mútuos. Então, você ter o poder de deliberar em equipe, você ter o poder de participar de um processo de elaboração de projeto, mesmo que você não seja um gerente de projetos, mesmo que você não seja um coordenador de projetos, você sente que você faz parte daquilo, né? E você está muito mais envolvido. Então, também, você cria projetos, né, de forma colaborativa com os grupos beneficiários, você não faz simplesmente uma entrega de um projeto, você está ali desenvolvendo junto e as pessoas também estão desenvolvendo juntos. E, principalmente, elas têm que desenvolver juntos porque elas são os grupos beneficiários. Então, os indicadores de quantas pessoas nós vamos alcançar, de quantos eventos juntos nós vamos fazer, de quantos processos didáticos vamos fazer em colaboração, isso tudo vai estar como indicador no projeto, né? Mas não só por isso, porque a importância política e o impacto disso melhora quando a gente faz em colaboração com os grupos beneficiários dos projetos. E aí, mais, né? Impacto social, político, ambiental, econômicos positivos que trazem. Obviamente, não são só vantagens, né? Tem os desafios, e aí, principalmente, eu vejo como desafios para quem está em formação, em gerenciamento de projetos, ou quem já e vai entrar na área, né, de gestão de projetos no terceiro setor, vai se deparar com uma profissionalização em gerenciamento de projetos que não é igual ao do setor privado ou de algumas áreas do setor governamental, né, do primeiro setor. E aí, isso recai onde? Né? Nos métodos e ferramentas utilizadas ali naquela organização, naquelas organizações. Então, às vezes, são métodos muito mais da boa vontade de gestão, muito mais do que se foi construído ao longo da história daquela organização, do que algo que foi pautado em boas práticas gerenciais. Então, você também saber lidar com isso, saber equilibrar. E aí, por isso eu falei no início, a experiência da comunicação, pelo menos para mim, ela é fundamental, porque não dá para você ficar numa equipe que tem gestão participativa como objetivo, que tem processos já feitos aos seus modos de gestão, e você querer chegar, né, com todo um pacote de padrões e procedimentos e boas práticas sem comunicação, sem ter a boa vontade de aprender com o outro, dificilmente você vai ser um profissional em gerenciamento de projetos de sucesso no terceiro setor. Então, é preciso realmente aí saber ter muita maleabilidade, ter muita flexibilidade para adequar a sua linguagem técnico-gerencial. Às vezes, você e uma pessoa que está lá no campo estão falando a mesma coisa, mas ele ou ela está falando de um jeito e você está falando de outro, porque você passou por um banco de uma universidade, de uma faculdade, e a pessoa não. Mas ela tem tanto conhecimento quanto você e às vezes até mais, né? Vocês simplesmente não estão falando a mesma linguagem. E o que é interessante do gerenciamento de projetos no terceiro setor é que você não vai ficar no seu escritório sentado, gerenciando projetos, olhando para planilhas e tudo mais. Você vai lidar com as partes todas interessadas do negócio o tempo inteiro. Então, você tem que ser uma pessoa que tenha habilidades para
lidar com diversas pessoas, né? Com uma diversidade de pessoas e processos e formas de comunicação. É um ambiente, né? O terceiro setor ele está inserido num ambiente de uma conjuntura externa complexa, não só politicamente falando, mas economicamente falando, né? Cada vez mais as agências doadoras estão exigentes nos processos de prestação de contas, de auditoria, da forma como se executam os recursos financeiros, e cada vez mais exigindo uma estrutura que ainda não está preparada para isso, né? Que não passou por todo um processo de gestão, de entendimento do que são, mas não estou falando que entendem disso, mas que não na linguagem que uma agência doadora pede, né? Que é muito mais uma linguagem de gerenciamento de projetos. Então, essa conjuntura externa de doação, ela é complexa e ela é técnico-gerencialmente muito exigente para um nível de exigência e de maturidade ainda baixo no terceiro setor de gestão de projetos. Você vai estar sempre lidando com poucas informações sistematizadas, exatamente porque não tem processos amadurecidos em gerenciamento de projetos e ferramentas que possam produzir o tempo inteiro uma gestão do conhecimento, né, interessante para todo mundo. Então, você é gerente de projeto, mas você vai estar sempre atrás, correndo atrás de muita informação para preparar relatórios, para falar com o doador, para falar com grupos beneficiários e falar assim de uma coisa, né, do principal desafio da realidade, que é a pandemia. E como, né, sobreviver como uma organização não governamental sem relações presenciais, sem interação prática, sem uma comunicação que você está ali no dia a dia das pessoas. A gente teve que adaptar tudo para o ambiente virtual, ainda que não seja totalmente tudo adaptável para o mundo virtual, né? A fome, a desigualdade, a falta de acesso à saúde, tudo isso é presencial, né? E a gente não consegue substituir isso virtualmente. Então, o grande desafio hoje das organizações não governamentais, e aí tendo participado também de alguns encontros da Associação Brasileira de ONGs, isso é generalizado, muitas organizações estão passando por essas situações de dificuldade de adaptar as suas atividades para o ambiente, né, virtual, para o ambiente online, e ainda serem cobradas pelos doadores dos gastos de recursos, né, daquilo que foi acordado inicialmente no projeto. Então, é um desafio duplo aí, de você conseguir atender o grupo beneficiário, né, no meio de uma forma não presencial e ainda atender os requisitos do doador de desempenho de recursos, de cumprimento de metas, indicadores, produtos e serviços. De qualquer forma, sempre tem aprendizados, né? E acho que nessa trajetória, que eu considero uma trajetória muito feliz, assim, eu sou muito feliz na área, você saber dosar teoria e prática diariamente, ainda que você queira, tenha muita vontade de colocar, né, muitas questões profissionais de gerenciamento de projetos, mas você vai ter que sempre dosar. E posso afirmar aqui que a dose da prática ela é sempre mais alta que a da teoria, até porque a vida de uma organização não governamental é a da prática, né? Uma vida prática, então as necessidades de melhorias são sempre práticas. Então, a gente sempre tem que pegar tudo que conhece de ferramentas e ideias legais de gestão para adaptar para essa vida prática. Então, é muito legal, por exemplo, ter acesso a um estudo como o do professor Bruno, porque eu já fico aqui pensando, nossa, daí o que eu posso extrair para a minha prática onde eu estou hoje, né? Então, vamos lá melhorar como eu vou colocar esses prazos, como é que a gente pode pensar em durações, por exemplo. Durações não é uma coisa que a gente pensa em prazo, porque o doador pede um prazo. O doador diz, dia 31 de dezembro de 2021, vocês têm que me entregar o projeto pronto, fechado, com tudo organizado, todos os indicadores alcançados e metas atendidas, né? Então, a gente sempre pensa em prazos.
Mas aí também esse é um momento legal, como eu falei, de comunidade para a gente estar aqui e aprender, né? E dizer, não, e aí, que tal a gente começar realmente a melhorar essa maturidade de gerenciamento de projetos e pensar em duração? E aí, como eu falei, né? A boa vontade para aprender as formas de gestão que já existem e usá-las sem dúvidas, gerenciamento de projetos com muitas pessoas que nunca passaram por uma especialização, por uma graduação, e mesmo assim saberem muito de gestão, saberem assim todas as manhas e malícias da gestão de projetos para o bem, né? Para boa aplicação. Entender que ferramentas, isso eu aprendi no meu caminho, né? Que ferramentas e procedimentos nem sempre são as melhores saídas. Às vezes a gente passa um tempo, né, produzindo um instrumento, uma planilha diferente e tal, mas às vezes aquilo nem é usado, e então a gente realmente tem sempre que recorrer à prática para ver se aquilo ali funciona na realidade, né, daquela organização. Como eu falei também, você tem que ter uma excelente capacidade de comunicação com pessoas em linguagens diversas e, sobretudo, capacidade de saber diagnosticar a cultura organizacional. Como eu falei também, de nada adianta você ter boa intenção de produzir instrumentos legais e diferenciados e automatizados se a cultura do local não está preparada para receber aquilo, né? Se as pessoas não estão nem abertas para tentar entender o que significa aquilo. Então, você ter a capacidade de fazer leitura de contexto é importantíssima. E aí, o que eu dou muito mérito para as organizações do terceiro setor é que elas investem muito em fazer análises de conjuntura. E isso é muito legal, para a gente entender como é que a organização opera no meio de todo um sistema, né, político, econômico e social. E de como isso interfere na forma como a gente gerencia projetos. E, sem dúvidas, satisfação no nível prático, nível excelente de satisfação, porque a gente vê realmente que é um trabalho, né, que tem impacto, que tem desenvolvimento social, que busca desenvolvimento, melhorias ambientais e econômicas para a população e promove participação política. E são valores, são resultados abstratos, mas que trazem muitos benefícios valorosos para as comunidades e para os grupos, e principalmente para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Bem, é isso aqui, um pouco dos meus contatos. Também falo sobre outras coisas, não falo só sobre o terceiro setor, mas é também uma paixão. Eu falo muito sobre comunicação também, vocês podem me acompanhar nesses meus canais, e eu estou aqui para dialogar com vocês. Obrigada aí pela oportunidade.